A morte do Buzzer não foi uma parada impulsiva ou emocional, mas sim o resultado de uma análise muito cuidadosa de várias implicações políticas, estratégicas, tudo aquilo de manter vivo um líder carismático potencialmente perigoso. Para você entender completamente essas motivações por trás da decisão do Ainz, é necessário a gente examinar um contexto mais político, da região, toda aquela personalidade, as capacidades do Buzzer, e principalmente a mentalidade cada vez mais pragmática do Ainz em relação ao exercício do poder absoluto. Lógico que tudo que aconteceu levou a um grande confronto. Então já prepara aquela tua pipoquinha, já pega aí o teu suco, senta no sofá, se aconchega, vem comigo, rapaz, que mais um vídeo de Overlordzão tá começando. Vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só, família, a situação começou a se desenvolver quando o Ainz decidiu expandir a influência de Nazarick sobre as tribos semi-humanas da região, como parte da estratégia ampla dele de consolidação territorial, O cara literalmente queria se tornar ali, ter um território cada vez maior. Inicialmente, até o Ainz, ele tentou uma abordagem mais diplomática, enviou emissários para poder negociar a submissão pacífica das tribos locais, só que o Buzzer, ele representava um obstáculo muito grande nesses planos aí. Como um dos líderes mais respeitados entre os semi-humanos, ele tinha conseguido unificar várias tribos tradicionais que eram tribos rivais no passado, sob uma confederação informal. E essa reputação dele como um guerreiro invencível, estrategista, competente, começou a ser construída ao longo de décadas ali, de conflitos entre as tribos, onde ele consistentemente demonstrou não só força física excepcional, mas também uma capacidade de trazer inspiração ali, lealdade, fanatismo entre os seguidores dele. E quando os emissários de Nazarick chegaram no território controlado pelo Buzzer, aí que as coisas começaram a pesar, porque eles foram recebidos com desconfiança, com hostilidade. Mas o Buzzer, diferente dos outros líderes da tribo que rapidamente se submeteram ali diante das demonstrações de poder de Nazarick, ele manteve uma postura desafiadora, cara. Ele começou a questionar a legitimidade da reivindicação do Ainz sobre as suas terras, declarando que ele preferia morrer lutando do que simplesmente dar as terras para um esqueleto arrogante. E essa resposta aí, quando foi relatada ao Ainz, imediatamente marcou o Buzzer como uma ameaça que precisava ser tratada de forma mais direta possível. A situação ela escalou, irmão, quando o Buzzer ele começou inclusive a organizar ativamente uma aliança militar entre as tribos semi-humanas ali, mais independentes, e utilizou essa rede de contatos, de reputação dele, para conseguir convencer vários líderes a resistir às demandas de Nazarick. E as ações dele incluíram fortalecimento de posições defensivas, treinamento em conjunto de guerreiros de diferentes tribos e, mais preocupante ainda, tentativa de estabelecer contato com outras facções anti-Nazarick na região. Só que aí veio o confronto direto e a demonstração de poder de Nazarick, tá? Reconhecendo que a diplomacia tinha falhado e que o Buzzer ele representava de fato essa ameaça crescente e uma estabilidade regional ali, o Ainz ele decidiu lidar pessoalmente com essa situação. A decisão de ir lá e confrontar ele diretamente foi motivada não só pela necessidade de tirar a ameaça militar de jogo, mas também pelo desejo de enviar uma mensagem para os outros potenciais resistentes, porque a galera ali tava todo mundo querendo agora resistir à parada, seguir o que o Buzzer tava falando. Só que esse confronto aí ele ocorreu durante uma batalha cuidadosa que foi orquestrada pelo próprio Ainz. Meus amigos, ele usou a inteligência dele e literalmente a magia total que ele tinha, identificando perfeitamente o momento para atacar. E quando o Buzzer estava reunido com os outros líderes tribais lá, no conselho de guerra e tudo mais, esse timing aí não foi uma coincidência não. O Ainz ele queria que a eliminação do Buzzer fosse testemunhada por outros líderes influentes, o que maximizaria ainda mais o impacto psicológico da demonstração de poder dele. Todo mundo ia pensar que ele era absurdamente roubado. E durante a batalha, o Buzzer ele demonstrou inicialmente ali por que ele era tão respeitado entre os semi-humanos. Ele lutou, o cara tinha uma ferocidade, uma habilidade absurda, impressionante. Até mesmo os NPCs de Nazarick, que estavam lá presentes no campo de batalha, viram as táticas dele mais sofisticadas, que usavam o terreno e as capacidades únicas ali dos seus guerreiros semi-humanos de forma excepcional. Por alguns momentos, parecia até que o Buzzer ele poderia realmente representar um desafio significativo, mesmo para as forças superiores de Nazarick. Só que, quando o Ainz finalmente entrou diretamente no combate, aí a diferença de poder se tornou muito grande. Por quê? Ele utilizava magias de alto nível que estavam completamente além da compreensão e da capacidade de resistência dos semi-humanos. Qualquer um nesse mundo não resistiria. O Ainz ele demonstrou a futilidade absoluta de qualquer resistência militar a Nazarick. A maneira como ele neutralizou sistematicamente a defesa do Buzzer, anulou as táticas mais sofisticadas que ele tinha e finalmente dominou completamente o cara, serviu como uma lição brutal
total sobre o que era hierarquia de poder nesse mundo. Irmão, agora, em relação ao contexto político e tal dessa ameaça que foi representada pelo Buzzer, o Buzzer ele não era um líder comum. A reputação dele, a capacidade de unificação que a gente falou e tudo mais, tornaram ele uma figura política significativa. E durante os eventos que precediam a morte dele, o Buzzer ele demonstrou não só a força excepcional, a inteligência, a tática, ele teve o carisma natural dele também mostrado ali. Isso permitia ele comandar com respeito, com lealdade, todo mundo. Do ponto de vista do Ainz, ele só representava até mais do que uma ameaça, eram múltiplas, né? Primeiramente, como líder militar, um cara competente, tinha o potencial de organizar a resistência, né? A gente já falou tudo isso aqui. Ele tinha experiência em combate, conhecimento tático, poderia ser utilizado para coordenar ataques de guerrilheiros, formar aliança anti-Nazarick, né, das facções regionais. Além disso, o carisma natural, que é a última coisa que a gente comentou, significa que mesmo numa posição de subordinada, ele poderia eventualmente influenciar outros semi-humanos a questionarem a autoridade do Ainz ou buscar mais autonomia. E assim, em questão de análises estratégicas, vindo por parte do Ainz, ele considerou que o precedente que seria estabelecido quando ele permitisse que um líder desse calibre ficasse vivo depois de demonstrar resistência, seria um grande problema. Outros grupos de outras etnias ali, facções políticas na região, observavam Nazarick, como que Nazarick ia lidar com um dos líderes locais, e mostrar clemência poderia ser interpretado como fraqueza, como indecisão. Para um governante que dependia tanto da percepção de poder absoluto quanto o Ainz, ser interpretado dessa forma, como um cara fraco, poderia ter consequências absurdamente desastrosas muito futuras, inclusive em negociações, entendeu? Não estamos falando só de guerra não, mas confronto também entra nessa lista aí, cara. Só que aí o ato final da eliminação veio, né? E aí esse foi o momento de demonstração de poder, quanto da execução perfeita da estratégia planejada pelo Ainz. Depois de dominar completamente o Buzzer em combate, ele teve a oportunidade de simplesmente capturar aquele bicho vivo. Essa opção claramente até foi considerada. Afinal de contas, um líder tribal capturado poderia ser útil como um refém político ou um símbolo de supremacia de Nazarick. Só que o Ainz ele rejeitou essa ideia, essa possibilidade, depois de avaliar os riscos disso a longo prazo, irmão. A decisão de executar o Buzzer foi tomada em questão de segundos, só que ela foi baseada numa análise muito mais complexa do que a gente imagina, que considerou múltiplos fatores. Primeiro, o Ainz ele reconheceu que manter o Buzzer vivo, mesmo que em cativeiro, criaria um símbolo de resistência da qual os outros semi-humanos poderiam se congregar, poderiam se juntar. A própria existência do líder carismático como Buzzer, mesmo derrotado, poderia inspirar futuras tentativas de resgate dele, de rebeliões. Segundo, a execução pública serviria como uma demonstração definitiva de uma resistência a Nazarick que iria resultar não só em derrota, mas na destruição completa. O método escolhido para a eliminação foi muito significativo. O Ainz optou por utilizar a magia instantânea absoluta lá, né, eliminando o Buzzer de uma maneira que destacou tanto a superioridade dele na magia, né, de Nazarick também no geral, quanto a futilidade de qualquer resistência. A morte desse cara foi muito rápida e definitiva, sem a possibilidade de ressurreição ou recuperação. E aí uma mensagem clara que alguns atos de desafio eram imperdoáveis e também irreversíveis. Foi isso que o Ainz queria demonstrar para todo mundo. Sacou a ideia? Pegou a visão? A reação dos outros líderes semi-humanos representantes ali foram exatamente de que o Ainz tinha se antecipado. O terror, a submissão, muitas das galeras que tinham considerado resistir a Nazarick imediatamente se ajoelharam, juraram lealdade. Reconheceram que a alternativa era a aniquilação total se eles não fizessem aquilo. Então essa transformação instantânea na dinâmica política, né, regional validou a estratégia do Ainz e consolidou a posição dele como um cara dominante, sem a necessidade de fazer campanhas militares longas ou algo do tipo. Literalmente o cara se transformou num absurdo. E aí a gente tem até a parte da transformação do Momonga no Ainz, né, que não foi apenas cosmética, mas envolveu uma mudança fundamental nessa abordagem também para relações de autoridade. Como jogador, ele podia se permitir ali ser mais benevolente, mais compreensivo. Mas como líder supremo de Nazarick, cara, no mundo real, ele reconheceu que a sobrevivência da organização dele dependia de estabelecer e manter uma reputação, uma força inquestionável. Não tem como a pessoa chegar lá e falar, putz, será que dá pra atacar ele? Será que dá... Não! Ele tem que ser supremo. E a eliminação do Buzzer serviu como essa demonstração calculada disso. Quando ele executou lá, tal, a respeito, né, publicamente, o Ainz enviou uma mensagem, inclusive, para todo mundo que estava vendo. Resistência a Nazarick, independente do status, da capacidade, resultaria na morte certa. Essa não era uma ameaça vazia ou uma postura política, mas era uma promessa concreta apoiada pelo poder militar esmagador. Além disso, a maneira como o Buzzer foi eliminado, através da magia poderosa que a gente comentou aqui e tal,
cara, destacou superioridade tecnológica e mística de Nazarick. Entendeu, irmão? Pô, isso serviu como se fosse reinformar a imagem do Ainz, mano. Literalmente, eles viram o cara como se fosse uma entidade quase que divina, que o poder transcendia todas as limitações mortais comuns desse mundo. E sim, transcendia, porque ele veio de dentro do jogo com muito mais habilidades do que a gente poderia imaginar. Então, essa percepção aí, ela era crucial para manter a ordem entre as populações diversas, que poderiam, de outra forma, ver Nazarick só como mais uma facção política competindo por território. E não era isso, entendeu? A liderança do Ainz, essa filosofia, era necessária para a demonstração de poder, cara. E ainda assim, nós tivemos consequências imediatas, tá? As tribos reagiram como, né? Os semi-humanos lá, depois da morte do Buzzer, teve um impacto dramático sobre toda a estrutura política das tribos semi-humanas na região. A gente sabe que quando um líder é literalmente apagado, eles têm que... tudo ali é balançado, né? A estrutura inteira. E nos dias que foram seguintes à execução, uma série de eventos confirmou a efetividade da estratégia do Ainz. Primeiro, todas as tribos que tinham se unido ali sob a liderança do Buzzer, eles rapidamente começaram a se fragmentar, como se cada grupo estivesse buscando individualmente ali negociar a sua própria submissão a Nazarick. Essa fragmentação eliminou qualquer possibilidade de resistência organizada que fosse continuada por ali. Segundo, muitos dos guerreiros que eram mais próximos do Buzzer, que inicialmente juraram vingança contra os seus assassinos e tal, rapidamente mudaram de posição quando eles foram confrontados com a realidade do poder de Nazarick. Alguns ofereceram seus serviços como mercenários ou como informantes, enquanto os outros simplesmente fugiram da região, reconhecendo que qualquer tentativa de luta ali era uma luta suicida, irmão. A resposta das tribos semi-humanas mais distantes foi igualmente reveladora, cara. Líderes que nunca tinham tido contato direto com o Buzzer ou com as tribos começaram a enviar vários emissários a Nazarick, oferecendo submissão preventiva, né, na esperança de evitar um destino que o Buzzer tinha sofrido no final das contas. Então assim, tinha até o Befallen lá, que era um famoso líder tribal que estava fazendo isso. Essa reação em cadeia, ela literalmente demonstrou como uma única decisão poderia ter várias ramificações políticas que se espalhavam muito além do contexto imediato. Agora, as implicações estratégicas, as consequências da decisão chegaram, irmão. A eliminação dele teve ramificações que iam além do impacto imediato sobre as tribos e os seguidores. Do ponto de vista da consolidação territorial do Ainz, a morte desse semi-humano facilitou muito a integração das tribos locais na estrutura de poder ali controlada por Nazarick, que criaria, de novo, a utopia, cara. Sem uma figura que seria o cara unificador, né, que seria capaz de articular resistência, organizar os grupos semi-humanos e tal, eles se tornaram mais receptivos à autoridade. É literalmente, se o Ainz de repente morresse, o que ia acontecer com os NPCs? Alguma outra autoridade teria que aparecer para comandá-los ali. No caso, eles ficariam menos propensos à tentativa de rebelião e tudo mais. Então a decisão também estabeleceu um padrão operacional para futuras conquistas e negociações. Outros líderes observaram o destino do Buzzer, passaram a entender a submissão, que era a única opção que eles tinham, entendeu? Por causa de Nazarick, e esse entendimento acelerou, né, todo aquele processo de expansão territorial, reduziu os custos militares também, porque eles estão conseguindo mais soldados agora, custos políticos também foram diminuídos, futuras anexações, não tem nem comparação. Do ponto de vista da gestão interna de Nazarick, sim, eliminar o Buzzer serviu para demonstrar aos NPCs e aos outros subordinados do Ainz que eles estavam completamente comprometidos com a sua nova identidade como o governante supremo, cara. Qualquer dúvida que tivesse ali residual sobre a disposição para tomar decisões difíceis tinha sido eliminada. Ele fortaleceu ainda a posição de liderança dentro da própria organização, dentro do próprio Nazarick, mano. Só que ela também ilustrou a crescente distância emocional entre o Ainz e a humanidade original dele. A eliminação fria, calculista ali do Buzzer, num indivíduo que demonstrou coragem e lealdade para o seu próprio povo, representa um marco na evolução moral do protagonista. Essa transformação, mesmo que estrategicamente seja justificável, ela destaca como um poder absoluto, as pressões de liderança, tudo isso pode fundamentalmente alterar a personalidade e os valores de uma pessoa. E qualquer coisa pode fazer isso, tá? No final das contas, a eliminação ali do Buzzer, né, representou muito mais do que uma simples violência política. Era literalmente, encapsulou toda aquela complexa evolução de protagonista de jogador, que seja alguém benevolente e se tornando um governante que priorizava eficiência e estratégia sobre as considerações morais tradicionais, né? E desde as tentativas diplomáticas iniciais até a execução final, já foi demonstrada uma compreensão sofisticada de poder ali, né, na dinâmica geral, onde a clemência pode ser interpretada como fraqueza e as demonstrações de força são necessárias para manter a ordem do mundo ali
ali, e é caracterizado muito por conflitos, né, coisas constantes entre diferentes facções, espécies, nações, porque tem a todo momento isso acontecendo em Overlord, a gente só não vê porque está concentrado na história do Ainz. E a análise detalhada desses eventos revelou que o Ainz ele não agiu com crueldade, mano, mas ele agiu por lógica. Ele priorizou estabilidade no longo prazo e o domínio sobre todas as considerações ali, né, da humanidade no longo prazo. Cada etapa do processo, desde o reconhecimento inicial do Buzzer como uma ameaça até a execução final e tudo mais, foi calculado para maximizar o impacto político e minimizar as futuras resistências. Essa transformação aí, mesmo que seja questionável do ponto de vista humano tradicional da gente e tal, ela foi efetiva dentro do contexto de Overlord, onde a sobrevivência frequentemente depende da capacidade de você projetar e exercer poder de forma decisiva. É aquele velho ditado, o mais forte é o que prevalece. E o caso do Buzzer também mostra, né, que líderes autoritários utilizando a violência estratégica não só servem para eliminar ameaças imediatas, mas para criar precedentes que começam a influenciar o comportamento de vários adversários futuros também. É uma reação em cadeia, né, da tribo ali que aconteceu tudo, toda essa fragmentação imediata das alianças. Enfim, tem muita coisa que a gente pode falar ainda de Overlord, e isso aqui só foi mais uma delas, cara. A frieza do Ainz, como ele avaliou e executou, foi perfeito, e eu acho que você também gostou de saber disso. Então já capricha nesse likezão, e se quiser saber mais coisas sobre Overlord, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário de um próximo tema que eu tô lendo e vou trazer pra vocês vários e vários temas por aqui, todos os mais interessantes. Tamo junto demais, família, beijo no coração de vocês, aquele forte abraço, muito obrigado por mais um vídeo e até a próxima. Valeu!